Olá pessoal, aqui é o Gilberto do Clique Habitação. Nós vamos falar sobre alguns temas que são mais perguntados no portal. Então nós vamos começar com a amortização e a amortização extraordinária do financiamento. Vamos lá? Preparamos aqui uma apresentação para facilitar o entendimento. Então vou compartilhar. Só um minutinho. Então vamos falar. Como funciona a amortização do contrato de financiamento imobiliário? Então, antes da gente falar sobre a amortização extraordinária, né, nós vamos falar um pouquinho sobre a amortização, sobre o encargo mensal e sobre os componentes do encargo mensal. Porque muita gente entende que tudo que você paga amortiza no saldo. Isso não é bem verdade. Então, como está demonstrado aqui na figura, aqui, o encargo mensal é composto da prestação e dos encargos acessórios. A prestação ela é dividida em amortização e juros. Somente o componente amortização, que a gente sempre fala como A, da prestação A mais J, é que amortiza o saldo devedor. Os juros, como o próprio ideia dele, é a remuneração do capital, do banco, de quem emprestou o dinheiro. Nós temos também, junto no encargo mensal, os encargos acessórios, que a gente denomina, que é o seguro habitacional, obrigatório para todo o financiamento, no SFH e no SFI, por lei. Ele é composto do seguro de morte e invalidez permanente, que a gente denomina MIP, e de danos físicos do imóvel, que a gente denomina DFI. Também a taxa de administração, que também pode ser cobrada somente no SFH e limitada a R$ 25,00, conforme determinação do Conselho Monetário Nacional. No SFI não pode ser cobrado. Todos os custos têm que estar embutidos na taxa de juros. Então, só para explicar melhor aí para vocês. Então, o encargo mensal ele é composto de prestação e encargos acessórios, seguro e administração. Somente o A da prestação é que amortiza o saldo devedor. Que a gente demonstra que uma outra variável importante é a questão do prazo. Quanto menor o prazo contratado, maior vai ser o valor do A. Isso é uma coisa importante para a definição até do crédito. Logicamente que isso vai depender da capacidade de pagamento da renda do cliente para poder financiar. Vejam a diferença para vocês verem como é que funciona a amortização. Quem faz o financiamento, nesse exemplo aqui de 500 mil do imóvel, 350 mil de financiamento, taxa de 10,44, saque, ele paga o juros inicial de 2.964,34 e a amortização vai depender do prazo que ele fizer. Então, se ele fizer em 360 meses, a amortização vai ser 972,22. Se ele fizer em 100 meses, olha a diferença, 3.500. A mesma coisa que ocorre no saldo devedor, porque lembra que a gente definiu anteriormente? O que amortiza o saldo é o A da prestação A mais J. O saldo cai de 350 para 349,27,80. E no caso de 100 meses, olha como cai muito mais, 346,500. Logicamente, a diferença é brutal, logicamente, pelo prazo, né? Então, a gente tem que demonstrar, a finalidade de demonstrar isso aqui é para mostrar como funciona os dobramentos do saldo devedor e a amortização natural do contrato. Aí nós vamos falar agora sobre a amortização extraordinária. O que é a amortização extraordinária? É uma amortização antecipada do saldo devedor, assim, desapegada, fora da amortização da prestação. Basicamente é isso. Uma pergunta que todo mundo faz: existe valor mínimo para a amortização extraordinária? Não existe um valor mínimo legal, né? Cada banco tem o seu critério de acordo com a política de crédito e custo do processo. Normalmente, os bancos aceitam a amortização mínima de um encargo mensal, mas pode ser feito com valor menor também, dependendo de cada banco. Para amortização com FGTS, não existe valor mínimo. O cliente pode usar quanto ele quiser. Logicamente, ele pode combinar dinheiro com FGTS ou só FGTS. Na amortização, nós temos duas modalidades de possibilidades que o cliente pode fazer. A primeira, a amortização com redução da prestação, e a segunda, com a redução do prazo remanescente do contrato. Se a opção pela amortização da prestação, o que vai acontecer? Ele vai reduzir o saldo devedor,
ele vai reduzir a prestação A mais J de forma proporcional ao valor amortizado no saldo devedor. Ele vai diminuir, reduzir o seguro MIP proporcionalmente, na mesma proporção da diminuição do saldo devedor. O seguro DFI não modifica, ele fica da forma como está. O DFI tem como base o valor de avaliação do imóvel. O prazo remanescente será mantido. Já na amortização para redução de prazo, então muita gente pergunta, vamos amortizar o prazo, reduz o saldo devedor da mesma forma, a diferença com relação à amortização por prestação está aqui. A prestação de A mais J, ela é mantida ou ficará muito próxima, porque como é um cálculo matemático, pode-se ficar um valor aproximado de alguns centavos ou até alguns reais de diferença, dependendo do arredondamento do prazo e assim por diante. Da mesma forma, o seguro MIP será reduzido proporcionalmente, ou seja, é igualzinho à amortização com prestação, tá? O DFI também permanece inalterado, e o prazo vai ser recalculado em função do saldo devedor e o novo A da amortização. Aqui nós temos um caso real de amortização do saldo devedor, para a gente poder comparar. A gente vai fazer com a redução de prestação e, posteriormente, também com redução de prazo. Então, nós temos uma amortização de R$80 mil. Então, nós tínhamos, como é reduzido proporcionalmente, como a gente falou, ele tinha antes um A de 1.044,51. Após a amortização, o A cai para 559,20. Os juros, em função do menor saldo devedor, cai de 1.539,25 para 830,61. O seguro cai de 180,37 para 129,95. Aqui é só o seguro MIP que é reduzido. A taxa de administração ela é mantida, ela não altera. Então, a grande diferença aqui, o cliente amortizando 80 mil nesse caso aqui, ele tem um encargo mensal de 2.789,13 e passa a ter 1.544,76. O prazo remanescente é mantido. Então, o que acontece basicamente nesse caso aqui? Tem uma redução de 1.244,37 na prestação, no encargo mensal. Se a gente fizer uma conta, grosso modo, no encargo mensal, ele diminuindo o valor do encargo anterior com o novo, multiplicado pelo prazo remanescente, ele vai pagar R$ 248.874 a menos do que anteriormente sem amortização. E no pagamento do seguro, ele reduz R$ 50,42 por 20 meses, dá R$ 10.084 de pagamento a menos, né, por causa da redução do valor do seguro. Vamos ver aqui como é que funciona na redução de prazo, que é um pouquinho diferente. A mesma amortização, o mesmo contrato, as mesmas condições. Antes, ele tinha um A de 1.044,51. Depois da amortização, ele passa para 1.752,90. Nós vamos explicar melhor depois isso. Os juros era 1.539,25. Ele reduz para 830,51. Então, parte do que ele paga menos de juros aumenta o A e aumenta aquela amortização que a gente comentou no começo do vídeo. E em função desse novo A no sistema SAC, é recalculado o prazo. O seguro tem uma redução que é semelhante, né? 180,37 para 129,95. A taxa de administração continua a mesma. O encargo mensal total, lembra? Ele tinha reduzido R$ 1.200 aproximadamente, aqui ele praticamente mantém. Só a única diferença é o valor do seguro que caiu. Era 2.789,13, passa para 2.738,46. E a grande diferença é essa. Você tem uma redução no prazo remanescente de 200 para 50 meses. Então, nesse caso aqui, você reduz 12,5 anos ou 150 meses a menos no prazo do contrato. Poxa, é uma grande diferença aí, né? Então, a grosso modo, o que a gente teria? 1.752,90 mais 830 vezes 150, uma economia de 387.527,50 no prazo remanescente. Na taxa de administração, que vai diminuir 150, né?
tem uma economia de 3.750 e no seguro 129,25 vezes 150, 19.942,50. Fora a redução que houve no seguro. Então, é uma economia substancial. Vamos lá. É uma pergunta que muita gente faz. É cobrado alguma tarifa? Não, não pode ser cobrado tarifa por determinação do Conselho Monetário Nacional. Essa resolução, que é 3919, é a resolução que normaliza a questão das tarifas bancárias. Então, lá nesse artigo aí, ele proíbe a cobrança de qualquer tarifa para liquidação ou amortização antecipada. Essa é a pergunta que todo mundo quer fazer, né? Amortizar para reduzir o prazo ou a prestação? Qual é melhor? Então, como a gente está falando aqui na tela, é uma escolha muito pessoal. Então, vai depender muito da condição financeira e da necessidade do cliente. Então, a amortização ela é uma ótima alternativa para você acelerar a quitação ou amenizar o compromisso assumido. Então, no exemplo que a gente tem aqui, olha aí, o saldo devedor de 167.645, menos 80 mil, ok? Tinha uma prestação de 2.789,13, 200 meses saque. Se você optar pela redução da prestação, você passa de uma prestação de 2.789,13 para uma prestação de 1.544,76. E se você optar pela redução de prazo, você diminui de 200 meses para 50 meses. Então, o que a gente pode falar sobre isso? Em termos financeiros, a redução do prazo sempre vai ser a melhor alternativa, desde que o comprador, o cliente, tenha a capacidade de continuar pagando o encargo mensal atual. Se tiver com dificuldade, tiver um outro compromisso, então você tem a opção de fazer a amortização com redução da prestação. Dependendo do caso, você pode fazer um misto. Você pode pegar uma parte do valor para fazer a redução da prestação, para reduzir um pouco a prestação, e o restante para reduzir o prazo. Então, é uma opção do cliente. É o que a gente pode falar sobre o assunto. Então, pessoal, o vídeo está aí. Espero que vocês gostem. Se gostarem, dê um like, né? E compartilhem com os colegas aí. Aqui nós temos as informações do Clique Habitação. Nós estamos em algumas redes sociais aí, Facebook, LinkedIn, Instagram e no YouTube também. Ok? Esse aqui é o nosso livro, Desmistificando o Financiamento Imobiliário, que pode ser adquirido no site, para quem quiser se interessar sobre o assunto. Então, é isso aí. Até a próxima, pessoal. Um abraço.